Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês as notícias a respeito da IRB e eu quero trazer um racional por detrás desse agrupamento das ações e também o que a gente deve esperar para as ações da IRB para o ano de 2023. Eu particularmente tenho uma visão bastante otimista para a empresa e eu quero trabalhar isso aqui com vocês para que a gente possa ter realmente uma noção de se esse agrupamento vai ser interessante para os papéis ou não. Então, para tudo isso, fique comigo para depois da vinheta. Vamos pro vídeo. Bem, como muitos de vocês sabem, a IRB ela fez um comunicado ali ao mercado de que ela pretende fazer o agrupamento das ações. Primeiro, qual o motivo disso? Existe uma regulamentação ali da CVM que ela diz que as ações que negociarem por um determinado período abaixo do valor de R$1, elas devem fazer um agrupamento das ações para que algumas poucas movimentações de centavos elas não gerem ganhos tão expressivos. Então, por exemplo, se você pegar a Oi, ela saindo ali dos seus 20 centavos e indo para os 22 centavos, significa um ganho de 10% em cima do papel, é muita coisa. Agora, se nós tivermos, por exemplo, uma ação que custa R$10 e houver uma movimentação, por exemplo, de 20 centavos, é alguma coisa ainda assim significante, considerando um ganho patrimonial. Não estou querendo dizer que não seja interessante você ganhar o dinheiro, quero dizer que não dá tanta diferença a movimentação dos centavos. Então, existindo essa regulamentação da CVM, a IRB ela já está ali pronta para esse tipo de movimentação nas suas ações para fazer um agrupamento. Recentemente, o Barsi ele fez ali junto com a Luiz Barsi também um vídeo a respeito de dois papéis, da Paranapanema e da IRB. E nesse vídeo eles disseram de uma forma muito clara que eles querem tirar os especuladores do papel, porque, de acordo com as palavras do Barsi, a IRB está num ramo de negócio, no tipo de negócio dela, extremamente perene, porque diz o Barsi que é um tipo de negócio que você torce para que o sinistro não aconteça, ou seja, você espera que o sinistro, ou seja, espera que o acidente com aquela mercadoria que você fez o seguro não venha acontecer. E não acontecendo esse sinistro, a seguradora ela acaba ficando com o valor do prêmio e não tem que pagar nada por isso, ou seja, ela basicamente assume o risco e se não acontecer, melhor para ambas as partes. E aí o IRB consegue fazer um caixa bastante robusto com isso. E além disso, nós sabemos que as seguradoras elas têm que manter um volume de dinheiro em caixa para caso os sinistros eles venham acontecer. E em cenários de Selic mais alta, que normalmente é onde as empresas elas acabam deixando ali os seus valores para a reserva que eles precisam ter para esses sinistros, acaba rendendo bastante. Tanto é que BB Seguridade e Caixa Seguridade estão se beneficiando muito desse cenário de uma taxa Selic bastante alta. E o IRB de forma parecida provavelmente conseguirá manter um nível de caixa acima do regulatório, tanto é que no último relatório trimestral que eles passaram para nós, a eficiência regulatória deles está em mais de 100%, então por enquanto está tranquilo, e o dinheiro que está lá dentro está gerando um certo valor para a empresa, e isso é muito bom. Só que eu quero trazer vocês aqui para a tela, porque eu vou trazer primeiro um dado bastante interessante que eles trouxeram aqui uma reportagem a respeito do agrupamento, e aí, basicamente, aqui eles perguntam se no fundo do poço tem um alçapão para a IRB. Eles colocam aqui um plano de agrupamento e a ação ela acaba caindo bastante. Tanto é que aqui eu vou trazer para vocês que nesses últimos tempos, só por conta disso, a ação ela já chegou a cair praticamente 36%. É uma queda bem expressiva, porque ela saiu ali perto do seu R$1 e chegou a bater uma mínima aqui de 67 centavos por ação. É realmente uma queda muito expressiva no seu dinheiro. Agora, se pegarmos aqui um pouco do racional por detrás dessa reportagem aqui, eles falam o seguinte, que a IRB ela estava perto do fim. Teve uma notícia ali sugerindo o fundo do poço quando houve aquele follow-on no preço de R$1. E aí eles colocam aqui uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, que são as penny stocks, ou seja, são aquelas ações que valem centavos e que, consequentemente, podem ou não gerar uma valorização muito alta. Porque uma ação que, por exemplo, sai de 60, 70 centavos e vai lá para os seus R$20, gera uma valorização muito grande e isso é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como eu disse, por conta daquela regulamentação da CVM, isso é um pouco difícil aqui de acontecer. E aí eles colocam que ontem, basicamente no dia 2, a ação ela encerrou com uma cotação de 75 centavos. E aí com essa proposta de agrupamento, eles querem colocar 30 ações para uma única que você vai receber. Então, se você está aqui com 75 centavos dessas ações, você teria
que 75 centavos vezes as 30 ações que você teria R$ 22,05 valendo uma única ação. É isso que eles querem transformar o papel. Consequentemente, isso vai, de uma certa maneira, afastar os especuladores do papel. Por quê? Se nós temos um papel valendo R$ 22, uma movimentação de alguns centavos para eles não faz tanta diferença, porque de vez em quando não representa nem 1%. Agora, se nós tivermos uma movimentação do papel, como nós tivemos aqui, pegando um intraday, só para que a gente tenha mais ou menos uma noção, saindo aqui dos 67 centavos para os 72 centavos, ou seja, uma movimentação pequena, nós temos aqui um lucro de 7%. É muita coisa para um papel e para uma movimentação de um dia. Isso, consequentemente, vai afastar os especuladores, provavelmente também vai afastar aquele aluguel gigante de ações da IRB que hoje em dia existe, e os BARS, eles estão muito confiantes nisso, especialmente porque esse agrupamento já havia sido proposto lá atrás, não houve aprovação na Assembleia, e depois a IRB ela veio novamente com esse follow-on, e aí foi a necessidade de fazer esse agrupamento. E aí, seguindo aqui, basicamente, eles colocam que a notícia ela não foi bem recebida pelo mercado, porque no primeira hora do pregão a IRB caiu bastante, teve um recuo aqui de 4% e ela chegou a ser cotada aqui nos seus 72 centavos. E aí eles perguntam, por que esse agrupamento ele é necessário? Porque aqui a gente tem uma certa armadilha de liquidez, ou seja, o preço de tela do ativo será multiplicado por 30 e aí você, consequentemente, que tinha 30 ações, passa a ter uma. Então isso vai gerar uma maior liquidez, porque vai gerar um valor maior ali de negociação por cada ação. E isso é muito interessante para a IRB, porque vai afastar, como os BARs falaram, os especuladores e vai deixar no papel apenas aquelas pessoas que entendem do negócio e querem ficar com ele para o longo prazo. Algo que eu queria trazer com vocês aqui é uma questão do balanço que eles reportaram no terceiro trimestre de 2021. E desse trimestre eu fiz um vídeo, que inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês, que ele trata de algo que eu acho extremamente fundamental para você que investe em IRB. Isso daqui que é basicamente a cauda dos contratos que eles estão descontinuando. Então, vamos lá. No ano de 2020, nós tínhamos diversos contratos. No ano de 2021, mais ainda, nós tínhamos aqui 13 contratos. E percebe-se que, dentro de uma questão de regulação financeira aqui da empresa, dentro daquilo que ela precisa ter em caixa para honrar esses contratos, nos anos aqui de 2020 e 2021, nós tínhamos um valor muito alto. Só que em 2022 esse valor veio caindo desses contratos que são ruins. Só que o que é interessante é que a partir de 2023 nós vamos ter contratos apenas aqui de 2021 que vão permanecer com uma cauda relativamente longa até mais ou menos aqui, eu imagino, o terceiro ou quarto trimestre ali de 2023. A partir então deste momento, eu particularmente acredito que nós vamos ter um resultado da IRB efetivamente demonstrando aquilo que ela consegue fazer de geração de lucro a partir da nova gestão da empresa. E se você concorda ou discorda que a empresa ela está sendo gerida de uma forma eficiente ou não seria tão interessante você permanecer no papel, porque se você não confia na gestão, não há por que permanecer nele. Agora, se você tiver a confiança na nova gestão, enxergar que os controladores estão fazendo um bom trabalho e que a questão da administração e fiscalização da empresa estão sim se mantendo fortes e de uma forma correta, eu particularmente enxergo que até o final de 2023 vai ser um momento interessante para que a gente fique de olho na empresa, para que a gente veja os resultados. Eu particularmente acredito que só em 2024 a IRB vai conseguir lançar resultados que efetivamente refletem o valor que a empresa traz para a gente. Esse dado aqui eu acho extremamente fundamental porque muitas pessoas estão hoje dizendo que a IRB é uma empresa ruim, dizendo que ela é uma empresa que não presta e tudo mais, mas por quê? Porque não estão cientes deste cronograma aqui de contratos ruins. Sim, efetivamente houve ali dentro alguns contratos que efetivamente não foram bem feitos, a empresa mesmo já falou isso, que houve contratos ali que não foram exatamente bem precificados, a Louise Barsi já chegou também a falar isso em algum podcast ali que ela que existem contratos do ramo rural e de vida que não foram bem precificados, ou seja, você tem ali uma chance de um sinistro acontecer e você cobra um prêmio por isso, não foi equalizado muito bem essa balança entre o risco e o retorno que teria que existir para aquele contrato. Sabendo disso, então, existindo essa cauda de contratos que está para acabar, consequentemente ali final de 2023 ou comecinho de 2024 nós vamos ver um resultado efetivamente do que a IRB reflete dos seus novos gestores de uma nova administração, a meu ver, eficiente.
E para que a gente termine aqui, basicamente tudo que eu queria falar para vocês, o agrupamento de ações, ela não é prejudicial para o acionista. Eu explico o porquê. Se você tinha 30 ações valendo 75 centavos, hoje você vai ter uma única ação valendo R$ 22, ou seja, uma pizza que era dividida, por exemplo, em 30 pedaços, agora é uma única pizza inteira sem nenhuma divisão, ou seja, você permanece tendo a mesma pizza, só que ela não é dividida, ela não é cortadinha ali para que haja pequenos pedaços dela, você permanece com o mesmo patrimônio. Eu, particularmente, sou fã desse tipo de atuação dentro da empresa, porque eu também concordo com os Barces que isso vai afastar os especuladores e vai deixar a empresa trabalhar com uma forma um pouco mais tranquila e dê para respirar um pouco mais o valor da empresa. Eu sei que no mercado de ações ela já está cotada a muito abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, o valor que ela tem ali dentro só de caixa é muito superior ao valor que ela tem de mercado. A gente está falando de alguma coisa na casa dos seus 9 bilhões de reais, que é o que ela tem ali em caixa, e basicamente na bolsa de valores ela não passa ali dos seus 2 bilhões de reais. Claro, nós temos aqui uma crise de confiança na empresa, uma imagem que está bastante afetada, não sabendo ainda se esses contratos de cauda longa eles vão continuar refletindo de forma pesada dentro dos seus balanços, mas isso exige sim do investidor um momento um pouco mais cauteloso para que você acompanhe os balanços da empresa e mesmo que não invista nela, permaneça olhando um pouco do seu movimento para que, a depender, você entre nela sabendo que existe uma possibilidade dela passar por esse turnaround que ela está fazendo, passar por essa revolução que eu diria que está acontecendo dentro da empresa e você possa, consequentemente, gerar bons lucros no papel e também futuramente, quem sabe, a IRB começar a pagar alguns dividendos. Imagina você com o preço do papel hoje, talvez a 75 centavos e a IRB pagando muito mais. Então, eu particularmente gosto disso, pretendo aumentar minha posição no papel pouco a pouco. Agora, com esse agrupamento, eu não vou ter aquele tanto de ações que eu tinha, porque eu tenho quase 2.000 ações. Eu sei que é um valor relativamente baixo, mas ainda assim, para mim, dentro do meu patrimônio, é um valor significante. Então, se você é um investidor da IRB, deixa aqui nos comentários se você gosta da empresa, se você entende que ela tem a possibilidade de passar por tudo isso que ela está passando e, sendo possível, se você quiser também se inscrever aqui no canal para manter-se sempre informado de assuntos como IRB, Via Varejo, Itaúsa e diversas outras empresas e fundos imobiliários que existem na Bolsa, e todas essas notícias eu trago aqui para vocês de uma forma estudada, de uma forma bem analisada, para que vocês tenham a melhor informação para investir. Então, eu agradeço mais uma vez para todos vocês que assistiram o vídeo e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!